E hoje é dia de a gente seguir com o nosso curso, hoje é dia de a gente seguir trabalhando no Com Quantos Resets se faz um Overload, nossa série aqui no YouTube. Vamos tratar no episódio de hoje ainda a respeito das relações entre o Bill Clinton e o Boris Yeltsin. Dessa vez a gente vai ser um pouquinho mais pragmático, trazendo alguns eventos mais pontuais. Vamos nessa? Vem comigo! Olá, senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Atualizando. No episódio de hoje, com quantos resets se faz um overload, a gente vai ser um pouquinho mais objetivo na análise dessa relação bilateral entre a Rússia e os Estados Unidos na segunda metade da década de 1990. Eu queria trazer para vocês alguns dos aspectos mais importantes no que diz respeito a esse relacionamento bilateral. Alguns pontos em especial precisam ser trabalhados. Em primeiro lugar, a gente vai tocar muito nessa questão nuclear, no legado nuclear e principalmente nas consequências da dessovietização para a questão nuclear. É importante também a gente falar sobre a segurança euroatlântica e em que medida a Rússia e os Estados Unidos têm a ver com isso, jogam um papel importante nisso, e também falar de ameaças representadas pelos esboroamento do chamado Bloco Comunista. Olhar para a situação da Chechênia no final dos anos 90 e olhar também para as consequências do processo de desintegração por que passa a Iugoslávia, lançando luz em especial na questão de Kosovo. É claro que o nosso propósito aqui não é tratar com toda a profundidade que o tema requer a questão de Kosovo, os conflitos na Iugoslávia ou os problemas envolvendo a Rússia e os Estados Unidos no que concerne a OTAN. A gente vai enfatizar as questões bilaterais, a gente vai enfatizar o relacionamento Rússia-Estados Unidos. Não vamos nos debruçar especificamente sobre temas colaterais. E olhando para o legado nuclear, olhando para a agenda no que diz respeito, para a agenda bilateral no que diz respeito ao legado nuclear, a gente sabe que o Bush já tinha feito alguma coisa lá no começo dos anos 90, havia um esforço no sentido de tentar repensar as Strategic Arms Reduction Talks, o START. Havia um esforço também no sentido de desnuclearizar a Ucrânia, ainda na administração George Bush. Eu dizia para vocês que logo depois do fim da Guerra Fria, com a dessovietização, a gente tem de súbito 3 novas potências nucleares no mundo: a Cazaquistão, a Bielorrússia e a Ucrânia. E o Clinton ainda tinha que responder essa pergunta, né? O que fazer com esses países que representavam do dia para a noite uma ameaça ao mundo ocidental, uma ameaça aos Estados Unidos em particular. Para os ucranianos, a posse de ogivas nucleares seria um claro sinal de prestígio, né? Para os ucranianos, a posse de ogivas nucleares, e é interessante a gente pensar com a cabeça da Ucrânia, né? Se colocar no lugar dos ucranianos, para os ucranianos ter posse de ogivas nucleares significava, em algum grau, a condição de garantir a manutenção da sua soberania. E é claro que quando a gente olha para a história da Ucrânia, a gente percebe ao longo do século XX as dificuldades que a Ucrânia teve justamente no sentido de garantir essa soberania. A Ucrânia não é um país independente ao longo da sua história moderna. Ela teve um breve momento de independência no contexto ali do pós-Primeira Guerra Mundial, mas a Ucrânia, Kiev, é o berço do Império Romanov, é o berço de um Império Russo desde longa data. Então, a Ucrânia precisa buscar a sua independência e, claro, ter ogivas nucleares significa ter uma ferramenta importante no sentido de persuadir os países do entorno a aceitar a soberania ucraniana. Então, por que a Ucrânia abriria mão do seu arsenal nuclear? Essa acho que é uma pergunta importante de ser feita, e esse era um problema, obviamente, para Washington em particular, para o Bill Clinton em particular, porque por mais que houvesse
conversações nesse sentido nos tempos do Bush. Esse compromisso com o desarmamento ucraniano ele deveria ser ratificado na administração Clinton. Então, em 94, o Clinton vai a Kiev, o Clinton vai à capital da Ucrânia, encontra o presidente da Ucrânia, o Kravchuk, Leonid Kravchuk, e negocia essa possibilidade de a Ucrânia abrir mão do seu arsenal nuclear. Para isso acontecer efetivamente, o Kravchuk e o Clinton vão juntos a Moscou, incluir uma terceira parte nessas negociações, incluir a Rússia. Então, em 94, o Yeltsin, o Kravchuk e o Clinton, que na época, inclusive, usou um bottom, né, nesse encontro tripartite em Moscou, em que se podia ler Carpe Diem, Bill Clinton aproveitando a vida com moderação nesses tempos, né, do ponto de vista das relações bilaterais. A gente tem um Bill Clinton muito preocupado em marcar essa posição hegemônica dos Estados Unidos no início dos anos 90. E o objetivo desse acordo tripartite, desse diálogo tripartite, seria assegurar um compromisso ucraniano em eliminar todo o seu arsenal nuclear, em eliminar todo o arsenal nuclear do seu território. Nesse encontro, em 1994, a Ucrânia não só ratifica o START 1, e as negociações em torno do START 1 não cabem nesse encontro de hoje. O START 1 é um resultado da Guerra Fria, ele começa a ser pensado lá em 1978, começa a entrar em ação na década de 80, em 84 mais ou menos, e só em 94 que ele entra efetivamente em vigor, sempre com muitas ressalvas, porque Rússia e Estados Unidos nunca compram de todo essa ideia do desarmamento, essa ideia do desarmamento ou da relativização do seu arsenal nuclear. Mas enfim, a Ucrânia ratifica o START 1 ali nesse encontro em 94 e a Ucrânia também ratifica o seu compromisso em transferir o arsenal nuclear para Moscou, em transferir o seu arsenal nuclear para a Rússia. Transferência que vai ser concluída de todo no ano de 1996. E ao mesmo tempo, em paralelo a isso, é claro que Washington, da mesma forma que na administração Bush, segue preocupado com o que está acontecendo na Rússia. É importante monitorar de perto o programa nuclear russo. E é com esse objetivo que se tem o fortalecimento do Non-Nuclear Program. Os Estados Unidos estão pagando, desde o fim da Guerra Fria, para que a Rússia faça o seu trabalho. Que trabalho é esse? De monitoramento mesmo do seu arsenal nuclear, visando a não proliferação vertical e horizontal das suas armas nucleares. Então havia um interesse americano no sentido de que os russos fizessem um bom trabalho nesse sentido e por isso o fortalecimento do chamado Non-Nuclear Program. Havia também um interesse dos Estados Unidos em controlar o urânio enriquecido na Rússia. Esse urânio deveria ser gradativamente empobrecido. Então, existe toda uma política de controle do que está acontecendo na Rússia a partir de uma injeção de capital americano e principalmente do que está acontecendo na Ucrânia, na Ásia Central e na Bielorrússia. O START 1 vai se desdobrar no START 2, em janeiro de 1996, logo depois da conclusão da transferência do arsenal nuclear da Ucrânia para a Rússia. Nesse contexto, na verdade, de transferência, o Bush já vinha pensando o START 2 como atualização do START 1 antes de deixar a presidência, mas essas conversações, eu volto a dizer, elas são muito complexas, sempre incompletas, e elas começaram no final da década de 1970. No ano de 93, o Bush, antes mesmo da implementação do START 1, já começa a pensar a atualização do START 1 no START 2. E o propósito, naquelas conversações entre o Bush e o Yeltsin, era o de eliminar 2/3 do arsenal nuclear estadunidense e soviético. Vocês podem imaginar que nenhum dos dois países vai, de fato, firmar um compromisso
dessa natureza. Mas o fato é que o Clinton vai levando isso adiante junto com Yeltsin. Em 97, os países chegam, inclusive, a acordar cortes mais profundos, uma restrição ainda mais profunda nos seus respectivos arsenais nucleares. Na prática, no entanto, nem o Congresso americano, nem o Duma, o Congresso russo, ratificaram o START 2. Em 99, a gente tem uma problematização mais consistente, essa relação bilateral Estados Unidos-Rússia, com a expansão dos Estados Unidos para o leste, no que diz respeito ao fomento mesmo, ao ingresso de novos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Então, esse conflito maior entre o Kremlin e a Casa Branca faz com que já no começo do século XXI, já ali por volta de 2002, quando Putin já era o presidente da Rússia, faz com que naquela conjuntura a Rússia se retirasse do START 2. No que diz respeito ao legado nuclear, no que diz respeito ao projeto nuclear, aos respectivos programas nucleares, acho que vale a pena também a gente fazer algumas considerações em relação aos programas defensivos que foram gestados nos Estados Unidos desde os tempos da Guerra Fria, as Missile Defense Initiatives. A gente tem, na década de 60, por exemplo, um foco muito grande ainda na ideia da Mutual Assured Destruction, os países desenvolvendo os seus Intercontinental Ballistic Missiles, os seus IBMs. A Rússia começa a desenvolver os seus mísseis balísticos de alcance intercontinental nos anos 50, ligando o alerta, de fato, na Casa Branca, porque a partir de agora é possível, de verdade, um bombardeio nuclear vindo da Rússia, direcionado para os Estados Unidos. Também os países focam muito, enfatizam muito, investem muito na construção dos SLBM, os Submarine Launched Ballistic Missiles, também nos anos 60. Então, de início, desde o governo Eisenhower, pelo menos, a gente tem essa lógica da Mutual Assured Destruction. É claro que o Eisenhower está preocupado lá com o programa Atoms for Peace, desenvolvendo reatores nucleares para fins de pesquisa nos países asiáticos, nos países da América Latina. A ideia era vender a energia nuclear para fins pacíficos, mas o governo Eisenhower estava fazendo isso, dentre outras coisas, porque queria contar com a comunidade internacional, queria que a comunidade internacional não condenasse o armamento nuclear, não clamasse pelo desarmamento nuclear nos anos 50. Essa era uma preocupação do Eisenhower, por exemplo, à época da Conferência de Bandung, em 55. Mas não vamos entrar nesses assuntos de uma história mais antiga, porque esse não é o propósito do Atualizando. Muitos de vocês sabem que eu sou professor de História. Eu não quero me perder nos assuntos do passado. O propósito do Atualizando é sempre olhar, claro, com um olhar histórico, mas para eventos mais recentes. Na década de 70, em 1932, a gente tem o Tratado dos Anti-Ballistic Missiles. Esse é um ponto importante, porque aí a gente começa a pensar numa estratégia de contenção do armamento nuclear, de promoção de sistemas de defesa e as superpotências reagindo à disseminação desses sistemas de defesa. Porque a ideia é a seguinte, dentro do paradigma da Mutual Assured Destruction, se ambas as potências são mega nuclearizadas, no final das contas, elas acabam se anulando, elas acabam contribuindo, paradoxalmente, a promover a paz, porque ninguém vai ter coragem de apertar o botão para destruir a superpotência rival. Agora, a partir do momento que uma das superpotências se preocupa em se defender de um ataque da rival, isso pode mudar o balanço de poder, isso pode mudar o equilíbrio de forças. Então, a União Soviética sempre viu com muita ressalva, com muita preocupação, o desenvolvimento de programas defensivos, programas no sentido de constituir mísseis defensivos, ou mais tarde, a gente sabe, lá na época do Reagan, a Strategic Defense Initiative, por exemplo, nos anos 80, o programa Guerra nas Estrelas, foi visto com muita desconfiança pela União Soviética. Mas em 72, Nixon e Brezhnev já começam a conversar no sentido de pensar os sistemas defensivos e acordam a limitação desses sistemas defensivos, justamente para que se possa manter essa atmosfera de tensão que é essencial
a manutenção da paz, a manutenção da estabilidade. É essencial, é esse espírito da Mutual Assured Destruction. Quando o Reagan desdobra ou marca o seu interesse no sentido de apresentar a Strategic Defense Initiative, Moscou não gosta nem um pouco disso. Um foco na defesa por parte dos Estados Unidos fragilizaria a União Soviética na década de 1980, porque a União Soviética seria o único polo vulnerável a um ataque nuclear dos Estados Unidos, caso o programa SDI fosse bem sucedido lá nos Estados Unidos. Com o governo Clinton, nos anos 90, mais uma vez, a ideia da defesa dos Estados Unidos é priorizada. O ambiente é complexo, o ambiente é de instabilidade, e com esse propósito, o Clinton lança o National Missile Defense System, o NMD, National Missile Defense System. Vocês podem imaginar que isso desperta na Rússia os ecos lá dos tempos anteriores, das iniciativas anteriores dos Estados Unidos, e a Rússia de maneira nenhuma queria se ver vulnerável. Então a Rússia prefere aqueles acordos, né? Prefere os tempos lá dos tratados dos ABMs de 72, prefere que os países limitem a construção de sistemas defensivos a que Washington invista capital em se resguardar quanto a um eventual ataque nuclear da Rússia. Moscou não quer desequilíbrio, Moscou está preocupado com isso, e a gente vai seguir em outros episódios da nossa série falando a respeito dessa tensão. Washington investindo em defesa nuclear, a União Soviética, a Rússia como herdeira desse legado, não querendo que isso aconteça. A gente vai falar também com mais detalhes em outros momentos a respeito do malogro do START 2 já no começo do século XXI. O que é importante por hora? É importante a gente entender que essas conversações não são a resultante do fim da Guerra Fria. Na verdade, a gente já tinha conversações estratégicas no sentido de limitar as armas nucleares nos anos 60, num contexto de coexistência pacífica, e temos também conversações estratégicas no sentido de restringir o armamento nuclear das superpotências já a partir do final da década de 1970. Essas comunicações, esse diálogo, mesmo que manco, mesmo que cheio de problemas, segue sendo verificado ao longo dos anos 80 e dos anos 90, até malograr no começo do século XXI. Por quê? Porque em meio às tentativas de reset, em meio às tentativas de diálogo, sempre existem problemas, sempre existem ruídos, e em meio a qualquer ruído, o primeiro tema que deixa de avançar, porque obviamente é o tema mais sensível dessa agenda, é o tema da cooperação bilateral. Aliás, olhando, de alguma forma tangenciando essa questão da cooperação nuclear, eu acho que a questão iraniana também é muito importante nesses tempos, na década de 1990. Parece que nada mudou. Hoje o Irã ainda é um país muito importante no que diz respeito a essas relações entre Estados Unidos e Rússia, mas o Irã, ele é um país que nem sempre teve uma relação conturbada com os Estados Unidos. Na verdade, por um bom tempo, eu diria que entre 1953 e 1979, o Irã foi um grande parceiro dos Estados Unidos. O Irã foi uma cabeça de ponte importantíssima para os Estados Unidos naquilo que a gente pode entender como um grande Oriente Médio. Lá em 1953, o Irã foi palco da primeira operação de inteligência da CIA, a Operação Pontapé, quando os Estados Unidos ajudam o Irã. Ajudam o Irã não, na verdade, quando os Estados Unidos interferem no Irã, o Mossadegh não vai achar que o que foi feito pela CIA foi ajuda ao Irã. A gente tem uma intervenção no Irã com o propósito de pôr fim aos projetos que vinham sendo geridos na região no sentido de nacionalizar o petróleo iraniano. A gente tem uma presença da Inglaterra, por exemplo, no Irã, explorando petróleo ao sul do Irã desde pelo menos o começo do século XX, lá com a Anglo-Persian Oil Company, que vai se desdobrar em Anglo-Iranian Oil Company, depois vai virar a British Oil. Trocando em miúdos, a British Oil, em alguma medida, ela nasceu
a partir da prospecção de petróleo por parte dos britânicos na antiga Pérsia, atual Irã. Mas é interessante porque nesses tempos também de cooperação e nesses tempos em que os Estados Unidos vão fincando o pé no Irã, impedindo a nacionalização do petróleo, a gente tem também a tentativa do Eisenhower no sentido de promover lá o programa Atoms for Peace, né, promover energia nuclear para uso civil. O projeto acaba não indo muito adiante, em última instância falta recursos para levar isso adiante e vai faltar recursos para vários dos países, né? O programa Atoms for Peace não é muito bem sucedido no sentido de disseminar esses reatores nucleares para fins de pesquisa. A Westinghouse tentou fazer isso no Brasil, os Estados Unidos tentaram fazer isso com as Filipinas, com a Indonésia, com vários países no Sudeste Asiático e tampouco deu certo, mas houve essa tentativa. Em 75, no final desse momento em que o Irã ainda estava sob a esfera de influência, do mundo ocidental, em 1975, a França e a RFA, a França e a República Federal da Alemanha, tentam de alguma maneira dar continuidade a essa prospecção, dar continuidade no sentido de ajudar o Irã a construir uma usina nuclear. Então, companhias franco-alemãs ajudam o Irã, começam a conversar com Teherã em 75, no sentido de ajudar o Irã a construir uma usina nuclear, usina essa que seria construída em Bushehr a partir desse ano de 1975. A coisa não vai adiante, principalmente porque o Irã vai se colocar contrariamente ao mundo ocidental com o advento da Revolução Iraniana lá em 1979. E depois da Revolução Iraniana, esse é o meu ponto para vocês, é o Irã, que antes dialogava muito mais com os Estados Unidos, passa a dialogar com a União Soviética e mais tarde com a Rússia. A Rússia vai herdar esse projeto franco-alemão de construção de uma usina nuclear ao sul do Irã. A obra de Bushehr, ela atrasa por muito tempo, até porque o Irã passa por tempos conturbados, demora um pouco a dialogar de maneira mais vertical com a União Soviética. A obra em Bushehr começa de fato lá em 1994 e em 1999 os russos já têm muita dificuldade em levar essa obra adiante, porque são tempos de maior dificuldade nas relações com os Estados Unidos e são tempos em que os russos passam a ser punidos por conta dessas relações mantidas com o Irã. Mas em 1939, a gente tem o Ayatollah Khomeini, como vocês sabem, fazendo a revolução no Irã, marcando essa inflexão nas relações entre os Estados Unidos e o Irã. E a partir daí, nós temos uma aproximação mais consistente do Irã e da União Soviética. O Khomeini dizia que conversar com a União Soviética não era tão ruim porque a União Soviética era o pequeno Satã, não era o grande Satã. O grande Satã, é claro, eram os Estados Unidos, nas palavras do Ayatollah Ruhollah Khomeini. A gente não tem muito tempo para tratar dessas temáticas históricas aqui no Atualizando. A gente sabe que não é todo mundo que conhece tão profundamente a história do Irã, mas para entender um pouco mais dessa história, para entender um pouco mais desses tempos de Guerra Fria, eu recomendo muito os meus cursos lá no espaço Zeitgeist, né? Cursos que trabalham mais especificamente essa temática histórica. E haverá outras oportunidades também dentro do Atualizando em que a gente vai poder olhar com mais cuidado para essa história do Irã, para esses tempos de Guerra Fria. A Rússia, então, na visão do Khomeini, era apenas o pequeno Satã, e esse diálogo começa a ficar mais intenso, principalmente a partir do momento em que a União Soviética caminhava para a dessovietização. Em 1989, o presidente iraniano visita Moscou, num contexto imediato pós-guerra no Afeganistão. Vocês sabem que o Afeganistão passa por uma guerra civil
muito grande, sem precedentes, talvez sem precedentes na história do país, porque é um país atravessado por muitas guerras, por muitos conflitos, mas nesse momento a Al-Qaeda vai ganhando mais protagonismo no Afeganistão, e em meio a um aquecimento, em meio a um recrudescimento das tensões ali na Ásia Central e no Grande Oriente Médio, o Irã se aproxima da União Soviética buscando adquirir armas, buscando se armar, buscando se militarizar. E naquele momento, em 1989, o Irã assina com Moscou um acordo para uso pacífico, supostamente pacífico, de material nuclear. É claro que o Washington vê tudo isso e não gosta nem um pouco. O Washington desconfia das pretensões do Irã. No pós-União Soviética, no começo dos anos 90, até pela própria postura de Moscou de buscar essa aproximação dos Estados Unidos, o Irã tem uma postura mais cautelosa no que concerne a esse diálogo com a Rússia. O Irã não vai apoiar eventos nacionalistas lá na Chechênia. No Tajiquistão, o Irã vai ajudar ali a resolver a instabilidade, a resolver a crise, vai ajudar a resolver a guerra civil no Tajiquistão, vai ajudar a estabilizar a situação na Ásia Central. Então, o Irã não quer problema com a Rússia, mas ao mesmo tempo, no começo dos anos 90, vê com certa desconfiança esse país que emergia ao final da Guerra Fria, com o fim da União Soviética. Na década de 1990, quando a gente vai avançando na década de 1990, o Irã e a Rússia vão estabelecendo vínculos mais concretos. É interessante a gente observar o diálogo bilateral no sentido de ajudar mesmo os afegãos lá da Aliança do Norte na luta contra os talibãs. A Rússia tinha uma participação muito importante na guerra civil, tentando manter o governo afegão no poder na década de 1980 e não conseguiu manter o status quo no país. Eu digo que o Afeganistão foi uma espécie de Vietnã da Rússia. O que o Vietnã foi para os Estados Unidos, o Afeganistão foi para a Rússia na década de 1990. Mas em 90 a gente tem alguma cooperação entre o Irã e a Rússia nas questões referentes lá ao Afeganistão, nas questões referentes à Ásia Central. Lembrando que em 1995, ainda no governo Boris Yeltsin, o primeiro-ministro russo era o Viktor Chernomyrdin. Já falamos o nome dele em outros momentos aqui na nossa série. O Chernomyrdin, em 1995, num momento, e é sempre legal a gente mapear esses momentos, no momento em que a Rússia estava mais propensa a dialogar com os Estados Unidos, o Chernomyrdin, o primeiro-ministro russo, escreve uma carta confidencial ao Gore, deixando claros os limites no que concerne a cooperação Rússia-Irã. A Rússia queria ajudar o Irã a completar, a concluir o reator de Bushehr. A Rússia queria fornecer ao Irã suprimento de combustível mesmo para o reator conseguir operar. E a Rússia se comprometeria também com o treinamento dos especialistas responsáveis pela operação da usina de Bushehr. Os Estados Unidos não gostam nem um pouco desse compromisso da Rússia. O Congresso quer impor sanções. Vale dizer que naquele contexto, embora a gente tenha um presidente democrata no poder, se eu não me engano, em 95, o Congresso americano tinha uma maioria republicana e essa maioria republicana estava doida para penalizar os russos no que diz respeito a essa relação com o Irã. Havia também uma preocupação desses republicanos, havia também uma preocupação do Congresso americano com Israel. Como é que Israel vai ficar nesse barril de pólvora, nesses tempos conturbados, seja no Oriente Médio, seja na Ásia Central. E a Rússia responde a essas pressões indiretas que vêm do legislativo americano em particular. A Rússia responde dizendo que não tem motivos para interromper a ajuda ao Irã, pelo menos a ajuda nesses termos. A Rússia não queria ampliar os termos da ajuda, mas a Rússia entende que não é necessário vetar, inviabilizar a ajuda ao Irã,
inviabilizar a construção lá do reator da usina nuclear em Bushehr, porque o Irã não viola os acordos assinados lá com a Agência Internacional de Energia Atômica, a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA. Então, esse é uma espécie de mantra do Boris Yeltsin ao longo da década de 90. Enquanto a Casa Branca pede esclarecimentos, enquanto a Casa Branca ameaça impor sanções aos russos ou aos iranianos por conta desse relacionamento, o mantra do Yeltsin é: o Irã não desrespeita a AIEA, a IAEA do inglês, né? A AIEA do português, a Agenda Internacional de Energia Atômica. A ênfase do tratamento da energia nuclear, no caso do Irã, é para uso pacífico, para uso civil. E obviamente isso vai ser atualizado no século XXI. Os russos vão defender, em síntese, que o país tem o mesmo direito de exportar a sua tecnologia nuclear que os Estados Unidos tinham. Se o programa Atoms for Peace do Eisenhower foi concebido lá na década de 50, a Rússia podia também cooperar com o Irã nos anos 90. Pessoal, essa relação mais estreita entre Rússia e Irã contribuiu. Foi um dos eventos, uma das questões que acabou fazendo com que essa relação bilateral Rússia-Estados Unidos fosse problematizada. Esse reset que o Clinton e o Yeltsin buscaram acabou perdendo força na segunda metade da década de 1990. Perde força em algum grau por conta da desconfiança da Rússia dos Estados Unidos em relação ao diálogo Rússia-Irã e perde força também por conta da posição russa em relação à expansão da OTAN verificada ainda no governo Clinton no ano de 1999. Sobre a segurança euroatlântica, isso é assunto para o nosso próximo encontro. Então, no nosso próximo encontro, no próximo episódio da nossa série, a gente segue trabalhando essa relação bilateral, essa relação entre os Estados Unidos e a Rússia, olhando em que medida alguns eventos globais, alguns eventos sistêmicos contribuíram para inviabilizar esse reset, essa tentativa de aproximação entre os países. O Clinton fazia muito no início do seu mandato, tentou inserir a Rússia nas instituições ocidentais, mas a Rússia não quis pagar um preço por isso, não quis se afastar do Irã e não vai ver com bons olhos a expansão da OTAN, principalmente a partir de 99, a partir do ano de 1999. A gente vai falar sobre isso com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de detalhe no nosso próximo encontro. Combinado? Nos vemos então numa próxima oportunidade. Um grande abraço e bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom.